Pessoal, aqui é o professor Luiz, na nossa aula de redes de computadores. Nós estamos vendo a camada física. Mais especificamente nós vamos falar sobre meios não guiados, que são as transmissões de dados sem fio. Bom, então, lembrando aqui, a gente já viu os modelos de rede, TCP/IP, ZooOS. E aí agora a gente começou a detalhar as camadas, nós vamos falar um pouco sobre os meios de transmissão. Já vimos os meios guiados, quem não viu, veja os outros vídeos ali. A gente viu o cabo coaxial, o par trançado e a fibra óptica. E hoje nós vamos falar sobre os meios não guiados, os meios sem fio, também chamado de wireless. Tá? Então nós vamos falar sobre a camada física nesses meios aí. Bom, então, basicamente a gente tem três meios de transmissão sem fio, três formas de transmitir dados em redes de forma sem fio. Tá? A gente tem a radiofrequência, que é o princípio mais utilizado atualmente. Então, quem tem o access point lá em casa, está transmitindo por radiofrequência normalmente. E a gente tem dois métodos que não são tão utilizados aqui, pelo menos no Brasil, que são o infravermelho e o laser. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as características de cada um desses meios aí. Então vamos falar então primeiro da radiofrequência, falar de suas vantagens e desvantagens. A gente tem que notar que normalmente a sua vantagem, a sua desvantagem, o contrário também. Então na radiofrequência, onde a gente modula ondas de rádio ali para transmitir os dados, a gente faz uso normalmente de um access point, não é obrigatório, mas normalmente tem a presença do access point, e transmite para dispositivos, que pode ser notebook, tablets, celulares, smartphones atualmente. Tá? Hoje em dia tem um monte de aparelhos que fazem uso desse tipo de tecnologia, desde de lâmpadas, aí, por exemplo, que fazem o uso do Wi-Fi para algum tipo de controle. Tá? A principal vantagem desse meio de transmissão é que ele consegue ultrapassar obstáculos. Tá? Então, ele consegue passar algumas paredes. Tá? Então, essa é a sua principal vantagem e também a sua principal desvantagem. Vamos ver aqui pelo desenho aqui. Tá? Então, eu ligo o access point aqui. Ele tem um espectro ali, que ele transmite, e esse espectro determina como é que ele vai passar pelo ambiente. Então, vamos supor que nesse ambiente aqui, que tem a ideia de uma casa aqui com sala 1, sala 2 e sala 3, eu ligo o access point aqui nesse canto aqui, tá aí essa sombra aqui, meio marrom, meio bege aqui, meio amarelada, vamos supor que ela consegue ultrapassar um ambiente aqui, então ela chega, por exemplo, da sala 1 até a sala 2, mas a gente pode perceber que isso não, esse alcance não é infinito, tá? Então, por exemplo, ele não chega aqui na sala 3. Eu poderia fazer um reposicionamento, talvez colocando o access point aqui na sala 2, ele conseguisse chegar na sala 1 e na sala 3, além de já estar na sala 2. Então, muitas vezes você liga um access point aí em um ambiente, ele não chega nos cômodos que você queria, mas, por exemplo, ele consegue chegar em lugares que talvez você não estava esperando. Aqui tem um exemplo, tem uma casa 3, uma casa 2, e o ambiente que a gente já estava vendo antes seria a casa 1. Então tem lá a casa onde o sinal da Wi-Fi, digamos assim, não chega, e aqui o sinal está chegando, o sinal do access point, o sinal de radiofrequência. Como a gente comentou, a sua principal vantagem, que é passar obstáculos, então no caso aqui está passando, por exemplo, duas paredes, é sua desvantagem. Por quê? Porque aqui na casa 3 a gente pode ter a figura de um hacker. Tá? Então qualquer pessoa próxima ali do access point, do ponto de acesso sem fio, ele pode ir lá e roubar esse sinal. Então o maior problema da transmissão via radiofrequência é a segurança. Tá? Então é um problema bem sério. Tá? Em nível de camada física não tem muito o que fazer. Tá? Se eu não quero que esse sinal seja roubado, em nível de camada física eu tenho que diminuir a potência do sinal para que ele não chegue em lugares onde eu não desejo. Tá? Mas isso não é tão simples. E mesmo assim, o hacker poderia vir aqui, colocar uma antena mais potente e conseguir capturar o meu sinal. Então basicamente, o nível de camada física é bem complexo de resolver isso daqui. Tá? Poderia usar frequências pagas, talvez, para tentar resolver isso, mas no dia a dia de empresas e pessoas, esse é um problema. Tá? Qualquer pessoa
em nível de camada física pode capturar o sinal. Aí se eu não quero isso, eu posso resolver isso, né, nas camadas superiores, mas em nível de camada física não tem muito o que fazer. Então, falar um pouquinho do infravermelho. Tá? Então, a principal vantagem do infravermelho é que sua transmissão ela fica confinada num único ambiente. Então, tipo, ele não ultrapassa o obstáculo. Então, mais uma vez, a sua vantagem e a sua desvantagem. Né? Se eu quiser transmitir para o ambiente do lado, tá? Se tiver um obstáculo ali, tá bem provável que ele, né, não vá conseguir. Então, tipo, se o que aumenta na sala 2 aqui, ele vai ficar só na sala 2. Aí alguém vai perguntar, mas esse meio aqui é muito utilizado, né? Aqui tem a ideia do notebook transmitido para uma impressora. De início, sim. Tá? Eu lembro que um dos primeiros notebooks que eu vi na vida, né? Ele veio um notebook e uma impressora, e aí a conexão entre os dois era infravermelho, tá? E você tinha que ficar posicionando ali, né, o sensor do infravermelho, que ele tem um ângulo que ele atinge, tá? Um ângulo, por exemplo, de 30 graus, 45 graus que ele consegue atingir ali, né, o sensor, e ele funciona, tá? Então, a princípio, ele, né, isso era comum, né? Depois, com o tempo, isso foi descontinuado. Inclusive, o primeiro notebook que eu tive tinha infravermelho, mas, por exemplo, eu nunca usei, né, esse infravermelho do meu notebook. Mas, né, o infravermelho é muito utilizado. Então, redes de computadores, né, a princípio, hoje em dia, não. Existe tecnologia para isso, mas, né, não é muito utilizado. Mas ele é muito usado, por exemplo, né, em controle remoto de TV. Tá? Então, normalmente, o controle remoto da TV utiliza infravermelho. Ou seja, é muito utilizada a tecnologia? Né, mas não em redes de computadores. Justamente, né, utilizado porque se eu estou num ambiente lá, eu não quero, por exemplo, que o controle remoto da sala 2 troque, né, o canal da sala 1. Tá? Senão você apertaria o controle remoto num canto da casa e trocaria, né, o canal da outra TV, né, da outra casa e assim por diante. Tá? Então, de novo, isso é uma vantagem se eu pensar nesse sentido aí, né, de ninguém roubar esse sinal, né, ou de um sinal de uma sala não interferir na outra, ele fica, né, bem interessante nesse quesito aí, tá? Então eu posso ter aqui, né, duas TVs aqui, dois controles diferentes, ficar trabalhando ao mesmo tempo ali, trocando os canais e, né, um não vai interferir no outro, tá? Então, mais uma vez, sua vantagem também é sua desvantagem, o contrário também. Então aqui, né, se eu quero ter uma transmissão um pouco mais segura do que a radiofrequência, né, eu posso usar o infravermelho, ele tem um ângulo ali razoável, né, e aqui o meu hacker que estava na casa 3, por exemplo, ele já não vai mais conseguir capturar o sinal. Tá? É claro, né, que se ele se aproximar do ambiente ali, né, tiver acesso ao ambiente, pode ser que ele consiga capturar o sinal. E aí, né, a gente vai falar, né, do outro meio, que é o laser. Tá? O laser é o método de transmissão sem fio mais seguro que a gente tem. Tá? Ele é extremamente direcional. Tá? Significa que eu tenho que direcionar, né, o foco do laser no outro equipamento que vai receber a transmissão, e se qualquer coisa atrapalhar, né, esse sinal aqui, né, o sinal será cortado. Então, de novo, a sua vantagem e a sua desvantagem. Tá? Por quê? Porque o laser é extremamente seguro. Só que, como ele tem essa questão, né, de ser altamente direcional, eu tenho que acertar, né, o equipamento do outro lado, mirar lá e acertar, né, o laser, né, do equipamento do outro lado. Isso acaba sendo muito trabalhoso e dá muito problema. Tá? No geral, tá, eu particularmente nunca vi transmissão da laser acontecer para transmissão de dados ali. Tá? Então, a gente sabe que existe, mas não é muito comum. Tá? Eu já vi uma vez um documentário em algum lugar falando que alguns espiões, né, utilizam inclusive esse método de transmissão aqui, tá, para trocar dados, né, de forma que ninguém intercepte esses dados. Né? Um se hospeda num hotel de um lado da rua, o outro no outro hotel, e aí eles, né, miram os equipamentos um para o outro ali e fazem a transmissão de forma mais segura. Assim, se tiver alguém tentando capturar o sinal, tá, ele não vai. Então, em termos de espião, né, o método mais inseguro é o radiofrequência e o mais seguro é o laser, né, e o infravermelho fica ali, né, de forma intermediária. Na prática, tá, no dia a dia, o infravermelho ele consegue taxas baixas de transmissão, tá, 1, 2 Mbps ali. Talvez hoje em dia tem tecnologias que conseguem mais, mas antigamente era isso que alcançava. O laser me parece que ele consegue taxas altas, né, até 700 Mbps, mas hoje em dia a radiofrequência, né, alcança taxas bem maiores. Né? Tradicionalmente aí,
você consegue 54 Mbps, mas hoje em dia a gente tem tecnologias indo para 700, 600, 700, né, até 10 Gbps. Tá? Então, o radiofrequência tem, né, em termos de velocidade, tem alcançado, né, velocidades maiores. Outro problema, né, do laser aqui, qualquer coisa, né, pode atrapalhar, como a gente já falou, inclusive, por exemplo, nevoeiros. Né, tem até um exemplo que o Tannenbaum cita no livro dele, né, onde vai ter uma transmissão lá via laser de um prédio para o outro, e chega na hora da transmissão, baixa lá uma névoa na cidade lá, e a transmissão é cortada. Tá? Então, transmissão sem fio no geral, a gente vai ver daqui a pouco ali, né, ela tem problemas ali de interferência. Tá? Então, nosso amigo, né, tá falando aqui, né, então o mais utilizado na transmissão é o via rádio. Tá? Ok, tá? É o que a gente tem realmente no nosso dia a dia, né, esse tipo de transmissão, né, é só alegria. Tá? É claro que não, tá? Infelizmente a transmissão sem fio não é só alegria. Tá? A gente tem que apontar alguns problemas. Eu sei que a maioria das pessoas vão saber quais são as vantagens de transmissão sem fio. Tá? Geralmente é a comodidade, como a gente vai ver mais no final ali. É muito fácil, você abre o equipamento aqui, não conecta em lugar nenhum, já está acessando a rede, né, sem maiores problemas ali. Isso é muito cômodo, tá? Então todo mundo sabe dessa facilidade. O que nós vamos fazer aqui então é apontar alguns problemas, né, que algumas pessoas podem ter aí quando for instalar algum tipo de rede sem fio. Tá? Então só para ficar atento a esses problemas aí. Então nós vamos falar do radiofrequência, né, que é o mais comum. Tá? Então mais problemas de radiofrequência. Então, a primeira coisa, lembra que no meio com fio, né, que a gente já viu em aulas anteriores ali, quando eu transmito a informação chega no final do cabo, ela é retirada. Se for, por exemplo, no cabo coaxial, né, tem um resistor lá, que ela remove a informação para que ela não fique rebatendo no cabo, né, cause, né, a própria informação cause interferência na transmissão de dados. Tá? No caso da rede sem fio, não tem como fazer. Então, o que acontece? Eu transmito, né, a minha informação e, no geral, ela vai chegar em algum obstáculo, parte vai transpor esse obstáculo, né, e outra parte vai acabar refletindo para o lado de dentro. Tá? Então, principalmente se eu tenho janelas ali, né, tenho superfícies metálicas que refletem, né, esse sinal, né, vai acabar vindo para dentro, né, para dentro do ambiente de volta, e vai acabar confundindo o equipamento. Então, o equipamento tem que ter, né, sistemas ali para decidir, né, o que já foi transmitido, o que ele já leu e o que ele não leu ainda, tá? Porque a informação pode chegar embaralhada. Tá? Então, o próprio sinal, né, pode causar ruído nele mesmo e esse é um problema. Outro problema, né, bem comum hoje em dia, né, todo mundo tem access point hoje em dia, todo mundo tem um dispositivinho lá de fazer conexão, né, da rede sem fio, o famoso Wi-Fi, e pouca gente sabe configurar. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho vários equipamentos, tá? Então eu tenho equipamento na minha casa, tenho equipamento do vizinho, e todo mundo está usando, por exemplo, o mesmo canal, tá? A mesma frequência, por exemplo. E acontece daí desse equipamento um acabar interferindo no outro e a qualidade do sinal, a qualidade da transmissão de dados, né, ser afetada, né, ao ponto de até inviabilizar a transmissão. Tá? No geral vai ficar a rede mais lenta, né, mas pode chegar ao ponto de inviabilizar a transmissão. Então aqui tem a ideia, né, da área de cobertura de cada um desses aparelhos aqui. Está todo mundo basicamente, né, no mesmo canal e um atrapalhando o outro. Isso é bem comum acontecer. Então o ideal aqui, por exemplo, né, seria as pessoas, né, escolherem canais diferentes, tá? Porque o canal, na verdade, eu tenho uma frequência de transmissão, normalmente, por exemplo, 2.4 ou 5 GHz, vamos pegar a ideia de 2.4, e ali dentro da frequência 2.4 eu tenho vários slots, tá, de frequência, vários pedacinhos de frequência, onde eu posso usar para que um não interfira no outro. Quando eu estou transmitindo a mesma frequência do meu vizinho, nós estamos disputando o mesmo barramento, então um vai causar colisão no outro. Tá? Se eu escolher frequências diferentes, né, isso não vai acontecer. No geral, tá, a gente tem do canal 1 até o canal 11. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente costuma dizer, né, que os canais que não causam colisão um com o outro, tá, são 3. É o 1, o 6 e o 11. Tá? Então, por exemplo, se eu usar aqui um canal 3, o 3 pode interferir em 1, que pode interferir no 6. Então, no geral, tá, você escolhe o quê? Ou eu estou no canal 1, ou eu estou no canal 6, ou eu estou no canal 11. Ok? Vamos fazer
uma pesquisa rapidinho aqui no ambiente que eu tô, tá? Então, vou ver aqui minha placa de rede sem fio, tá? Então, uma forma de fazer isso no Linux é usando o comando iwconfig, tá? Dei um enter aqui. A gente pode ver aqui, ó, que eu tenho essa interface aqui WLAN, tá? Então, minha Wireless Local Area Network, ela está usando o padrão 802.11, em aulas, né, mais para frente, quando a gente falar de Wi-Fi, a gente vai ver certinho. O nome da rede aqui chama OSI, tá? E a frequência que ela está utilizando, ó, é de 2.4, ok? Aqui está o endereço físico, né, dessa minha rede aí. E aí eu tenho outras informações aqui. O que eu quero fazer? Né? Eu vou usar um comando aqui para monitorar quais são as redes em volta e ver se está todo mundo no mesmo canal, se os canais aqui estão sendo bem distribuídos aqui, ó. Então, iw list wlan0 scan, tá? Então estou pedindo para o Linux escanear minhas redes sem fio aqui. Espera um tempinho ali, tá? E aí eu vou ter uma resposta, ó. Então eu tenho várias células aqui, tá? Então meu comandinho ali vai mostrar células e informações sobre essas células, ó. Então essa aqui é uma célula que eu encontrei, uma rede sem fio. Aqui está o endereço MAC do equipamento que está fornecendo essa rede, o canal que ele está utilizando e a frequência, ó. Então está aqui a frequência e junto com a frequência eu tenho um canal também, ok? E aí eu posso ir subindo aqui, ó, e de novo, cada célula vai ser, ó, essa aqui era a rede Vivo Back 2, aqui a rede root, tá aí vai indo, ó, rede Marcia Excelsior, tá vai indo aqui até chegar na primeira célula, que é, né, o comando que eu fiz, ó. Aqui dá para ver aqui a minha rede, né? Eu lembro que eu estava conectado, né, com essa rede com o comando que eu dei anteriormente, a rede OSI. E ela tem uma potência de sinal, uma qualidade de sinal aqui, ó, de 70, né, né? Por quê? Tá com a conexão, né, com sinal ótimo, na verdade, porque o equipamento tá aqui, ó, essas anteninhas pretas aqui do lado aqui, tá? É onde está meu equipamento, ou seja, eu estou grudado no equipamento aqui, então o meu sinal está bom, né? Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero monitorar os canais, vamos ver os canais e as frequências, então vamos pedir para o Linux filtrar isso para mim. Tá, então vou fazer o mesmo comando e eu vou passar para ele trazer somente as linhas, né, com as frequências aqui. Esperando aqui, beleza, retornou. Então vocês podem ver, ó. Então frequência, tá? Esse aqui está usando o 2.462, que é o canal 11, tá? Esse aqui está usando o 2.412, que é o canal 1, ok? Então, de novo, esse não interfere nesse, ó. Só que aqui em volta já, ó, eu tenho mais, né, 4 canal 11, ou seja, 3 fora o meu, acho que o meu está no 11. E o canal 1, ó, só tem uma pessoa utilizando. Tem aqui, ó, 3 usando o canal 5. Lembra que o canal 5 e o canal 6 está muito próximo, tá? Então a chance deles estarem interferindo no outro aqui é razoavelmente grande, tá? Então, por exemplo, se for para escolher aqui, a princípio, um canal para me utilizar, poderia ser o 1, porque só tem uma pessoa utilizando o 1, então a chance de colisão é menor. É claro que eu posso olhar aqui também a potência do sinal, ok? Então, por exemplo, vou olhar esse canal 1 aqui, ó, e vou ver, né, como é que está a potência dele. Deixa eu filtrar aqui de novo rapidinho, só para a gente tentar descobrir quem que é esse 1 aqui. Canal 5, 11, aqui, canal 1. Então, é a rede Jesus Voltará, e ela está com uma qualidade de 24, ou seja, não está um sinal muito forte. Tá? Então aqui seria talvez uma boa, né, eu usar esse canal aqui. Aí o que eu posso fazer, né, para usar esse canal? Tá? Eu posso vir no meu equipamento, aqui está a parte de configuração do meu equipamento, tá? Cada equipamento aqui, né, se difere. Então, dependendo, né, se for fazer uma configuração na sua casa, vai ter, né, uma tela um pouquinho diferente, mas em geral é isso. Ó. Aqui é o nome da rede, o tipo da segurança, de novo a gente não vai explicar tudo isso agora, que a ideia agora é a camada física, tá? O modo de transmissão que eu estou utilizando, a largura de banda do canal aqui, e aqui está o canal. Ó. Então aqui, ó, eu tenho, né, do 1 até o 11, então talvez uma boa aqui fosse eu colocar, né, que eu quero trabalhar com 1, tá? Então esse seria o canal que por enquanto está tendo, né, menos interferência aqui para mim.
também posso usar o alto, tá? Daí no alto, dependendo do equipamento, tem que ver uma especificação, mas o equipamento pode ele mesmo procurar qual é o canal que está sendo menos utilizado, que vai causar menos interferência, tá? Mas então seriam formas aí de fazer isso aí e ver mais na prática o que a gente está aprendendo. Então aqui, por exemplo, ó, poderia ser assim, né? Ó. Aqui na casa 2, esse access point, para melhorar aquele ambiente que eu tinha antes, estava dando conflito todo mundo, né? Esse access point aqui vai usar o canal 1. Esse aqui vai usar o canal 6. Esse aqui vai usar o canal 11. E como ó, essa rede aqui não tem uma intersecção, né, com essa daqui, ou seja, uma não causa interferência com a outra, aí eu posso voltar a usar o canal 1. Tá? Assim, né, eu vou ter as 4 redes aqui transmitindo e ninguém vai ter colisão com a outra ali, ou vai ter uma baixa taxa de interferência com a outra rede. Tá? Então seria uma forma interessante aí de configurar esse ambiente aqui. Bom, outra coisa, né, que além da interferência das próprias redes aqui, né, as redes sem fio, né, de computadores por radiofrequência, eu tenho interferência de outros aparelhos. Tá? Então eu tenho lá meu equipamento, né, comunicando normalmente lá com o meu access point, acessando a internet, por exemplo, via rede sem fio, e aí uma pessoa do meu lado, né, pega o controle remoto do carro ou do portão, tá, que seja lá um controle remoto de carrinho de brinquedo ali, tá, e mexe ali, ó, e esse equipamento está na mesma frequência da minha rede, tá? Isso vai causar uma interferência. Ah, mas por que isso vai acontecer? Essa sigla aqui é bem importante, tá? Eu tenho frequências, né, que são chamadas de ISM, que são frequências livres, tá? Então qualquer um pode utilizar sem pagar nada. Então, se não for usar essa frequência, eu tenho que pagar, tá? Então eu tenho que ver com o órgão responsável, por exemplo, a Anatel, né, quais são as frequências, né, ISM que eu posso usar. Na verdade, eu faço achar isso na internet, né? A gente está falando sobre isso agora. Mas o que não tiver nessa frequência vai ser pago. Tá? Uma frequência paga, geralmente, ela é mais livre, tá? Porque não é todo mundo que pode usar ela. Já a frequência SM, né, não tem que pagar nada para ninguém. Então, todo mundo que vai fazer um equipamento sem fio, ele vai acabar usando, né, tendo a tendência de usar uma frequência ISM. No geral, aqui no Brasil, frequência SM são as frequências de 900 MHz, 2.4 GHz, que a gente viu anteriormente ali na rede, né, que a gente estava configurando, que o access point estava usando, por exemplo. Eu acho que essa é a mais utilizada, né, e a rede de 5 GHz, né, que dessas três, né, provavelmente é uma das mais livres aí, até que sofre menos com interferência, né. Então, por exemplo, se eu tenho minha rede aqui a 2.4 GHz, e esse equipamento também, né, foi construído a 2.4 GHz, quando a pessoa apertar, né, o controle remoto do carro aqui, e os dois estiverem, por exemplo, no mesmo canal, isso vai causar interferência um no outro, tá? Principalmente porque provavelmente esse controle não segue os protocolos da camada de enlace desse equipamento aqui, tá? Então isso vai causar interferência porque ele não tem, né, o mesmo controle de acesso ao meio. Novamente a gente vai ver isso quando a gente tiver camada de enlace sem fio, tá? Então esse é o detalhe do ISM. Do ISM, tá, ele não tem fiscalização em cima dessas frequências, todo mundo pode usar, tá? Mas ele tem fiscalização em cima da potência. Eu não posso vir aqui, né, e amplificar o meu sinal aqui, tá, de forma que ele cubra a cidade inteira, né, numa frequência de 2.4 GHz, tá? Isso a princípio, né, pode ser ilegal no país que você tiver, e você, né, pode ter que pagar uma multa devido a isso. Tá? Então aqui não é fiscalizado a frequência, né, e sim fiscalizado a potência. Ok? Então, né, um equipamento pode interferir no outro, equipamentos distintos ali. Tem mais problemas, né, em transmissão sem fio, né, um deles é a absorção de sinal. Tá? Então voltamos lá no nosso primeiro ambiente lá, tá? Tem minha casa lá, tá? Então meu sinal de Wi-Fi está indo bem para a sala 1 e para a sala 2. Alguém vai lá, por exemplo, coloca um bebedouro de água. Tá? Esse bebedouro então aqui está cheio de água e a água absorve o sinal. Tá? A gente costuma falar que a água entra em ressonância com o sinal. Tá? E o sinal que antes chegava na sala 2, né, já não chega mais. Ok?
pessoal, é bem complicado o sinal né, de radiofrequência ali transmitido por rede de dados aí, tá? Pode chegar ao ponto, por exemplo, de pessoas, tá, na sala começar, né, a absorver o sinal da Wi-Fi, então muita gente parada em volta do access point, tá? Então tem que pensar nesse tipo de situação. Eu inclusive já vivi uma situação dessa daqui, tá, onde os alunos saíram em um corredor, tá, e a quantidade de alunos no corredor fazia o meu sinal, que eu estava numa sala bem distante, tá, como fosse a sala 3 aqui, sumir. Tá, e daí descobri, né, eu comecei a perceber que, por exemplo, era a quantidade de pessoas, tá, no corredor, que provavelmente era onde chegava o sinal da internet sem fio, né, de forma mais forte ali para mim. O pessoal ia acumulando ali até que o sinal sumia, né, já tinha um sinal fraco, né, ele sumia de vez. Tá? Então eu vou falar algumas bizarrices aqui, né? Essa é uma delas, tá? Então tem que tomar cuidado, tá? Mas o bebedouro, por exemplo, eu nunca vou colocar um bebedouro de água do lado do meu access point, tá? Tem que pensar, talvez, posso colocar um bebedouro aqui, tal, mais pro lado de cá, se eu quero que o sinal chegue por aqui. Então, de novo, eu tenho que olhar também, né, o espectro, tá, de propagação do meu sinal aqui nas antenas do Wi-Fi. Então, por exemplo, nesse com duas, a ideia é que vai fazer uma ideia de um infinito aqui, então o sinal vai propagar dessa forma aqui, tá? Se for com uma antena só, né, a ideia é que ele vai fazer como se fosse um cogumelo ali em volta da antena ali. Tá? Então eu tenho que olhar, né, tem que ver o manual lá, né, de como esse sinal se propaga para mim ver como é que eu vou deixar. Por exemplo, tem equipamentos que eu não posso deixar o equipamento, né, a uma certa distância do teto, senão eu vou deformar o sinal vai ficar pior. Tá? A posição das antenas, tá? Tudo isso vai influenciar. Tá? Por exemplo, eu vou colocar um equipamento aqui com as antenas nessa posição aqui. Tá? Então, de novo, a tendência é que o sinal vai fazer isso aqui, ó. Aí, se eu quisesse melhorar o sinal aqui, pode ser que não melhore. Tá? Então, eu tenho que observar isso. Então o que eu tenho que fazer? Coloco um equipamento que as antenas estejam assim, ó, porque daí o sinal vai propagar desse jeito, né, e talvez resolva o problema aqui da sala 3. Então eu tenho que prestar atenção nisso daí. Novamente, tem que olhar o manual de transmissão não, o manual de equipamento, do equipamento. Chuva. Então, né, quem antigamente usava a internet sem fio para, né, para acessar a internet ali, né, o meio de transmissão sem fio, usava radiofrequência e acontecia muito o quê? Chovia e o sinal caía. Tá? Por quê? Porque a chuva, de novo, entra em ressonância com o sinal e faz o sinal ficar muito fraco. Tá? Então choveu, né, o sinal caiu. Isso é uma coisa que acontecia bastante, né? Quem usava esse tipo de internet ou quem usa esse tipo de internet sabe como funciona isso aí. Então, sem a chuva tá lá funcionando bonitinho, começou a chover, tá? E aí eu não tenho mais o meu sinal de internet. Seguindo o mesmo princípio, tá? Então, se eu tiver um ambiente lá que eu tenho que passar um sinal de internet de radiofrequência de uma parede para outra, e essa parede tiver muito cano de água, tá? Então existe uma tendência desse sinal também ficar muito fraco. Tá? Então eu tenho que observar esse tipo de coisa também quando for instalar uma rede sem fio. O detalhe, tá, é vidro. Então uma vez eu vi, tinha lá um access point numa sala que era fechada no blindex. Tá? O sinal basicamente não saía lá de dentro, tinha que chegar numa sala do lado e não chegava. Tá? O que a gente teve que fazer? Teve que colocar outro access point ligado por cabo para resolver o problema. Então aqui, ó, vai lá, coloca outro access point aqui, de preferência usando cabo, fazer a ligação. Tá? E aí você vai conseguir um sinal melhor para essa rede aqui desse lado. Okay? Então é uma forma de tentar contornar isso daí. Dá para fazer a transmissão sem fio daqui para cá? Tá, dá. Só de novo, se você está tendo um problema aqui com a absorção por causa do vidro, tá, a chance desse problema continuar é muito grande. Tá? É melhor fazer a ligação via cabo, por exemplo. Se tratando de transmissão, né, de mais longa distância, aí, tá, eu posso ter o problema da curvatura da Terra. Então, quando eu vou fazer a transmissão de uma antena para outra, geralmente essas antenas são direcionais, né, elas não transmitem para todos os lados, eu tenho que ter a visada, tá, de uma antena para outra, tenho que conseguir ver uma antena, né, de um lado e a outra do outro lado. Tá? Por quê? Eu corro o risco da Terra, né, da curvatura da Terra entrar no meio do caminho, como é o caso aqui. Tá? Então, meu sinal está indo, ó, e está batendo aqui na Terra. Então, a princípio eu não tenho transmissão nesse caso aí. O que eu posso fazer? Eu posso aproximar as antenas, então trago elas mais para cima ali, daí eu vou ter avisada, numa vai ver a outra, elas vão conseguir a transmissão.
Tem um problema, né, que o pessoal relata aí, tá? Então o pessoal compartilhava a internet antigamente, né, via rádio aí, usando uma distância mais longa. De início eles colocavam lá o equipamento que estava funcionando bonitinho, tá? Daí com o tempo, né, as árvores cresciam no meio do caminho, tá? E essa árvore como obstáculo aqui, ela interferia no sinal, né, deixava o sinal ruim ou simplesmente cortava, né, a transferência de dados ali. Então são, de novo, bizarrices aí de transmissão sem fio, tá? Uma coisa que dá para fazer é fazer a transmissão para a ionosfera. Então tem um monte de partículas aqui na ionosfera. Eu posso, né, apontar a antena para lá, fazer uma triangularização ali, tá? E aí refletir o sinal para outra antena, tá? Então dá para fazer esse tipo de coisa, é claro que, né, tem uma aplicação mais específica se for fazer isso, né? E se eu for fazer isso, na verdade, né, com uma reflexão que talvez talvez não ser tão boa assim, tá? Seria melhor talvez usar um satélite aí, tá? O satélite é como se fosse um access point gigantão lá no céu, lá no espaço. Pode imaginar como se fosse um espelho também, tá? Então eu transmito para ele de um lado e ele reflete, né, para o outro lado ali, ele retransmite para o outro lado, tá? Então o satélite é uma espécie de access point ali e ele faz realmente, né, transferência por radiofrequência. Bom, se ele faz transferência por radiofrequência, então, por exemplo, estou lá fazendo transmissão de dados, lá recebendo, né, pela minha antena ou recebendo o sinal da minha TV lá, assistindo lá tranquilo, tá? Então, se é radiofrequência, pode acontecer o quê? Pode nublar o tempo, né? Começar a chover e o meu sinal cair, né? Quem já teve TV via satélite aí, né, sabe como é que funciona, né? Além disso, né, aqui de novo vou mostrar, né, o problema da falta de segurança na radiofrequência. Então imagino que seja o sinal de satélite de TV, né? Tem a famosa, né, as famosas gatos aí de TV, tá? Elas utilizam justamente esse problema da transmissão em broadcast, tá? Então do satélite. Então o satélite que ele faz, ele transmite em nível de camada física para todo mundo. Tá? Se você tiver o equipamento certo lá, você vai receber o sinal da TV. Tá? Como tem esse problema aí, o que você faz? Tá? Você monta o equipamento lá que recebe esse sinal, já que o sinal está sendo transmitido para todo mundo, e aí você intercepta isso e descobre, né, o que está sendo feito de proteção, se tiver, tá nas camadas de enlace superiores ali, tá? E começa, por exemplo, pegar o sinal daquela TV a cabo sem pagar, ou daquela rede de dados, tá? Você começa a roubar aquele sinal. Então, de novo, no meio sem fio físico, não tem muito o que fazer quanto a isso daqui. Você pode conseguir proteções, né, de mais alto nível, mas no meio físico não, porque essa transmissão, né, fisicamente está indo para todo mundo. Tá? É o mesmo problema que a gente tem nos access points, só que o access point, né, o alcance dele é menor, a potência dele é menor. No satélite não, né, o satélite, né, pega uma grande faixa de terra ali, mas o problema persiste. Então, como é que as empresas de TV a cabo vão resolver esse problema aqui? Em termos de camada física, por transmissão via satélite, não tem muito o que fazer. Você tem que partir para as camadas superiores ali para fornecer criptografia, né, chaves de acesso ali, né, identificação de quem está recebendo esse sinal e vai poder decodificar esse sinal aí. Beleza, né? Então nosso amigo aqui, ó, então transmissão via rádio é tão ruim assim? De novo, não, tá? Tudo vem de encontro à comodidade, tá? Na verdade, ela tem um monte de problemas aí que tem que notar, principalmente a parte de segurança, que é ruim, tá? A questão da qualidade, se comparado com o cabo, a qualidade de transmissão sem fio é bem, né, pior do que o cabo, tá? Mas a evolução vai levando de encontro ali, tá? Que essa comodidade vai chegar num ponto, né, que a velocidade vai alcançar o cabo, tá? Isso já está basicamente acontecendo. E a questão de segurança, de novo em camada física não tem muito o que fazer, mas a camada de enlace, as camadas superiores ali, posso usar a criptografia, por exemplo, para deixar isso mais seguro, ok? Então é basicamente o que a gente, né, tem hoje em dia de camada física. Tá? A gente não entrou muito a fundo ali, né? Lembro que nossas aulas são direcionadas à computação, tá? Então basicamente na computação a gente tem que saber o que são os meios, suas vantagens e desvantagens. E, né, a gente começa a entrar mais a fundo, principalmente a partir da camada de enlace, né, mas principalmente na camada de interrede, transporte, aplicação, né, onde a computação atua mais. Né, mas quem quiser brincar aí com telecomunicações, né, aí entra mais a fundo, eu recomendo que leia os livros ali, tá? Tannenbaum, por exemplo, para saber mais detalhes sobre o meio de transmissão sem fio e os demais meios aí da camada física. Ok? Então, conclusão, ó,
Então, dentre os meios não guiados, o mais utilizado na verdade, a radiofrequência, todavia o mais inseguro, mas a comodidade, né, de abrir um equipamento ali e já sair usando, né, a internet sem plugar nenhum cabo, ela vale esse preço da insegurança. E eu resolvo a insegurança em outras camadas que não na camada física, tá? Então, basicamente, essa é a nossa conclusão sobre os meios não guiados. Então, meios não guiados, radiofrequência, que é o mais utilizado. Vantagem é que ele consegue transmitir, né, o seu sinal para vários ambientes, mesmo passando paredes, mas, né, ele é inseguro. Tá? Então, qualquer um em volta ali consegue, a princípio, roubar o seu sinal em nível de camada física. Aí eu tenho o infravermelho, tá? Ele não é tão utilizado assim, tá? Mas ele é mais seguro do que a radiofrequência, porém menos seguro do que o laser. Então, o laser é mais seguro, mas principalmente para nós aqui, tá? Ele não é muito comum. Então, dificilmente você vai ver uma rede sem fio aí utilizando transmissão via laser, a não ser que tenha um propósito muito específico. Ok? Então, nos vemos nas próximas aulas. Até mais.